gente, tudo bem? Começamos mais um episódio do Entre Nós Mães. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, ela que viveu esse momento da gestação, a primeira gestação dela e a primeira gestação minha foi juntas. E eu trouxe ela aqui hoje pra gente poder compartilhar um pouco da nossa história, da história dela, como que foi. E eu quero que ela se apresente pra vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita, tenho 30 anos, sou mãe da Manu, do Aislan e do Taylan, esposa do Airan, e estou aqui hoje para poder partilhar um pouco da minha história com vocês. Nós vamos conversar hoje sobre mães de bebê arco-íris, o amor depois da dor. Porque ela viveu isso, eu não vivi, Sim, mas eu senti um pouco, mesmo que eu não tenha sentido em mim, eu senti um pouco na época, porque nós vivemos essa primeira gestação juntas, né? E eu tava grávida da Maria, ela da Manu, então eu senti muito, muito mesmo com ela, porque a gente ia ter bebês bem próximo. exato. Então, vamos começar. Espero que vocês gostem. Fiquem com a gente até o final, porque eu tenho certeza que vai mexer muito com a vida de vocês. A primeira pergunta é: como foi a descoberta da gravidez da Manu? Foi muito bacana, porque a gente queria, né? A gente casou e tudo mais, e aí depois de um período a gente entrou naquela cena que falou assim, olha, a gente olhava pros cantos das paredes, né? E parecia que tava faltando alguma coisa mesmo. E aí foi quando a gente decidiu, né, engravidar. Só que eu achei que não seria tão rápido, né? Porque eu tomava remédio há um bom tempo e tava acima do peso já, né, na época. E aí eu achei que, tipo, ia demorar bastante tempo, enfim. Na minha cabeça ia demorar pelo menos uns 6 meses. E aí eu parei de tomar remédio, no mês seguinte eu descobri que eu tava grávida. Sério? Sério. Igual eu. E aí foi aquela euforia, né? Aquela emoção tal, da gente poder contar pros nossos pais, partilhar isso. E foi muito bacana. E aí depois que a gente descobriu, aí foi toda aquela emoção, né? E aí depois de um período eu comecei a perceber, né? Que eu tava inchando demais. Tanto quando o meu chá revelação, né? Você Tava viu com que o pé bem eu inchado, tava né? super inchada. E até então a gente achou que era realmente normal. Mas você tava quanto tempo no chá revelação? Eu tava com 27 semanas, mais ou menos, 26, 27 semanas, por aí. E aí eu comecei aquele inchaço, né, anormal. Então vocês fiquem em alerta, engravidou, começou, né, no período ali, no início da gestação, vocês já perceberem que a pressão tá entre 13 e tá tendo um inchaço excessivo, é um alerta, né? Eu falo que o que eu passei hoje não, o que eu passei anteriormente sempre ficou um alerta para que eu possa falar, Pra partilhar outras das pessoas, pessoas né? e alertar, né? Porque às vezes a gente realmente acha que é comum, alguma coisa que eu comi, porque eu fiquei muito de Sim, pé, porque eu trabalhei muito. Sempre a gente acha uma desculpa. sim. E às vezes realmente é um alerta ali, a gente não percebe. E aí foi quando eu comecei, né? Enfim, minha sogra que sempre enchia meu saco. Isso não é normal, se inchaço não é normal. Minha tia também. Como já se viu? Não é normal isso daí. Não, eu lembro o seu pé, que ficou muito, muito inchado no dia do chá revelação. E aí a gente começou, né? Tipo, achar meio esquisito. E aí, só que eu fazia acompanhamento, eu ia até as consultas. Não, isso daí é normal. Isso daí é Sempre tava normal. normal. Sempre Nada era normal. diferente, né? Sempre normal. Aí até que um dia fui trabalhar e eu tava com uma dor muito intensa na região aqui das costas, assim, sabe? Puxando pra barriga. E aquela dor que não passava. Sabe quando parece dor de dente? Que Sim. ela é persistente? Aquela dor, aí eu lembro que eu fui trabalhar. E aí quando eu retornei, aquela dor ainda, eu falei, pai, eu não tô aguentando de dor. Eu preciso, a gente precisa ir no médico, porque, pra mim não dá mais. Aí a gente foi. Quando a gente chegou lá e minha pressão tava lá no pico. Aí eles me deram remédio, me passaram pra emergência, me deram remédio e tudo mais. E aí de vez abaixar a pressão Aumentou. subiu. Aí falaram, a gente vai ter que te internar, né? Aí foi quando eles me internaram e tal. E aí já vem aquele medo, né? Aquela frustração. Porque você quer ter uma gestação tranquila, né? Quando você engravida, você não pensa nos cenários que a gravidez vai vir te trazer, né? Que são diversos, né? Sim. Então a gente passa mal, a gente fica chata, porque a mulher ela já tem esse apelido, né? Mas a gente Sim. fica mais chata Um monte de ainda, um hormônio. monte de hormônio, chorosa.
Então, são várias coisas que acontecem na gestação que a gente não pensa antes, né? E aí, quando chegou lá, que bateu aquele medo assim, você fala, meu, e agora, né? Só que a gente até então não sabia a gravidade. Pra gente ali era pressão, ia controlar e tchau, Não ia né? ficar no hospital, né? Não íamos ficar no hospital. E aí, com o passar dos dias assim, a gente foi vendo a gravidade que foi, que era, que se tornou, né? Porque até então, quando eu entrei no hospital, eu tava normal, né? Eu tava normal, assim, fisicamente Só o normal. Tava um inchaço. pouco inchada, né? Mas eu tava normal, né? Tanto que eu fui pro hospital numa segunda-feira. Numa sexta-feira foi a formatura da minha cunhada. Eu tava normal. Simplesmente normal. No domingo de manhã começou esse incômodo, essa dor, e aí persistiu até na segunda-feira, que foi quando eu falei, meu, não dá, não tá normal isso. E aí, quando a gente chegou lá e começou a fazer os exames, aí a gente começou a ver que Os exames já estavam tudo alterado ou não? alguma coisa não tava batendo ali, né? Porque aí eu comecei a beber água para baixar a pressão na segunda-feira. Aí na terça-feira eu acordei mais inchada ainda. Olha, deita de lado, porque a pressão baixar. Aí eu deitava de lado, eu sentia falta de ar. Aí, olha, vamos te medicar. No outro dia eu acordava, tava pior ainda. A gente começou a ver alguns cenários que, meu, não tava batendo ali com o que eles estavam falando, né? E aí eu lembro que de terça pra quarta, acho que foi de terça pra quarta, enfim, eu fiz aquela urina 24 horas, né, da proteinura lá. E aí fiz tal, e aí deu alterado. Porém, não viram. Tipo assim, passou batido, Não olharam o resultado do exame. passou batido. E aí eu lembro que na quinta-feira eu acordei, tipo, irreconhecível. Eu não conseguia mais dobrar minhas pernas, não conseguia senti-las. Na minha cabeça era muito nítido assim, eu vou perder minhas pernas. Porque eu não conseguia sentir a circulação. A gente sente a circulação Sei. assim, né? Eu não conseguia sentir, parecia que minha perna estava morta. E aí, para mim ir no banheiro, eu tinha que me jogar, porque eu não conseguia dobrar as pernas. Eu não conseguia sentar na cama, porque eu não conseguia dobrar as pernas. Então, tudo eu tinha que ter um auxílio ali. E aí eu lembro que eu falava, meu Deus do céu, mãe, não, amanhã eu vou acordar melhor. Não, amanhã eu vou acordar melhor. E aí eu chegava no espelho e eu me olhava assim, meu olho nem abria, minha boca desse tamanho, meu rosto desse tamanho. Para você ter ideia da gravidade, eu entrei com 89 quilos no hospital. Na segunda. Na segunda. Quando eu fui, na quinta, quando aconteceu esse episódio de eu me olhar assim e, meu Deus do céu, eu tava com 137. Eu cheguei, quando eu fui ganhar neném, eu tava com 137 quilos de inchaço. Elas me furavam para poder dar as medicações, saía água. Não tinha mais aonde me furar. Meus braços ficaram cheios de hematomas, porque não tinha onde furar. Aí elas começaram a pegar meus dedos. E aí, mesmo assim, com muita dificuldade, porque tinha lugar que tava inchado, então saía água. Então, você, tipo assim, você falou, meu, eu falava, meu, na minha cabeça eu falava, não, eu vou morrer. E aí, quando foi na quinta-feira, no final do dia, eu lembro que minha tia saiu do serviço e foi pra lá. E aí, quando ela chegou e me viu assim, eu conseguia ver os semblantes das pessoas, assim, né? Toda vez que entrava no quarto. Eu percebia que as pessoas, tipo, chegavam achando que eu ia, sei lá, tá inchada, mas beleza. Mas não assim, né? É, quando as pessoas chegavam assim, olhava assim, oi, tudo bem? Eu sentia aquela tensão no rosto da pessoa. Eu falava, meu Deus do céu, acho que tá pior do que eu tô pensando. Eu acho que eles sabem já o que aconteceu e não querem me falar. Mas você ainda não sabia o que era. Não, a gente não sabia. Aí quando foi na quinta, aconteceu todo esse episódio, né? Minha tia foi pra lá, fez um pequeno auê. E aí o médico que me acompanhava apareceu lá. Ele olhou assim, isso daqui é normal. Fica tranquila que isso daqui é normal. É inchaço. Você tá quase no final da gestação, 29 semanas, lembrando. Você tá quase no final da gestação, para 40 semanas é muita coisa, né? Porque ali, cada semana, pro bebê,
é uma enorme Sim. diferença, né? Hoje eu tenho noção disso. Tanto que é prematuro extremo ainda, né? Na época eu não tinha essa noção, 29 semanas, não tinha essa noção de quão, né, novo era ali um bebê de 29 semanas. Hoje a gente já tem essa noção, né? Como mãe de três, mãe de três, enfim. Mas assim, aí, meu, beleza. Aí quando foi na sexta-feira, minha tia falou, não vou trabalhar, eu vou direto pro hospital. Aí ele veio aqui? Eu falei, veio. Mas ele falou que é normal. Ela falou, não. Aí foi quando subiu a médica do plantão. E aí minha tia, aquele alvoroço, ela falou, olha, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou descer pra ler o prontuário dela, e aí eu retorno aqui pra dar um retorno pra vocês. E aí quando ela subiu, ela falou, olha, o caso dela é sério. Ela tá entrando ela entrou numa pré-eclâmpsia. Aí minha tia, a gente não sabia, né, até então. Ah, mas o que isso quer dizer? Ela pode morrer e a bebê também. A gente vai fazer o parto dela hoje. Você já tomou café? Eu falei, já. Ela falou, então a partir de agora você não come mais nada. Aí bateu o desespero, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Jesus, aí já começaram a ligar pro Airan, o Airan saiu correndo do serviço, enfim. Foi aquela loucura. A Manu nasceu de 29 semanas, né? Realmente nasceu na sexta-feira, às 18h10. Nasceu prematura, né? Na hora ali do parto eu acabei não vendo, não segurando, a gente não acabou não registrando, né? Porque como era muito pequenininha, então já saía, já tinha que ir direto para incubadora. Eu fui ver ela de madrugada porque tava com tinha tomado calmante, enfim. Então eu fui ver ela só de madrugada quando eu acordei, né? O Airan falou, olha, ela nasceu, tá tudo bem. Provavelmente daqui a pouco eles vêm te buscar para você poder ir lá, né? E aí eu acabei indo lá na hora ali, né? Que você vê ali na incubadora, muito pequenininho, você acaba tomando um susto, é um choque, que a gente tá acostumado a ver a criança Maiorzinha, grande, gordinha. maior, gordinha, toda formadinha, né? Até então, tanto que ela era muito peluda, porque ela era muito pequena, né? Tanto que ela nasceu com 1,1 kg e 45 centímetros. Não era tão pequena, mas tipo assim. Nossa, não era pequena mesmo, não. Não era tão pequena, né? Mas tipo assim, você consegue sentir a diferença, né? De uma criança que nasce no período normal. E aí, até então, tipo, não nasceu entubada, nasceu respirando sozinha, colocaram o CPAP nela, né? Nas primeiras horas ali, mas depois já tiraram, a parte pulmonar dela era muito boa. E até então, era só realmente receber alimentação, né? Para poder ganhar o peso, que aí tem o peso certo, que precisa sair do hospital, e a gente ir embora. Até então era isso. E aí, depois de 15 dias, veio, né, aquela turbulência, que aí ela acabou pegando uma infecção no hospital, né? A infecção, eles falaram que era às vezes poderia ser, né? De tanto que eles ficavam furando para poder fazer exame, como eles eram muito pequenininho, poderia ter pegado a infecção dessa forma. E aí, depois dos 15 dias que foi sofrido, porque a gente estava em época de pandemia, a gente estava limitado de Era tudo. abril ou já era maio? Era abril. Não, era abril não, foi antes, Não, fevereiro. verdade. Foi fevereiro. Abril foi quando aconteceu tudo, né? Mas foi em fevereiro. Então, assim, tava iniciando a pandemia, né? A gente tava com uns boatos aí de que tava tendo a pandemia. Então, a gente ainda conseguiu aproveitar um pouco das visitas, né? Depois desse período aí que ela pegou a infecção, que aí começou um alerta maior. E aí foi dias difíceis, porque quando ela pegou a infecção, tiveram que entubar ela. Então, quando a gente chegou ali na visita, a gente se deparou com ela entubada. A gente meio que não sabia o que tinha acontecido ainda, porque eles não tinham relatado pra gente, né? E aí, no final da visita, que eles vieram falar que tava com infecção, que tiveram que entubar, porque ela teve apneia, né? Tava fraquinha, porque já era prematura, né? Um peso inferior. Então, teve todo um processo, né? E aí foram mais 15 dias, mais ou menos aí, mais de 15 dias, né? Que ao total foram 45, bem sofridos, porque não conseguia se alimentar,
dava medicação e o corpo tentava reagir, regredia. Então foi bem complicado, né? E aí, aos 45 dias, a Manu veio, né? Virou uma estrelinha. E aí é uma dor insuportável, né? É o que eu falo, né? Quando, no dia que a gente recebeu a notícia, a gente já sabia, né? Tipo assim, porque aconteceu tantos episódios dentro desses 45 dias, o hospital não ligou pra gente, nem nada. Então, quando eles ligaram, Você já a gente sabia, né? já sabia. Tanto que no dia, né, que ela morreu de sexta pra sábado. Então, na sexta-feira, foi quando foi a última visita, né? Eu ficava lá praticamente o dia todo. Então, quando a gente. Eu lembro que eu fui subir pra poder tirar o leite e tal. E quando eu desci, o Aira falou: Nossa, ela tá gordinha, né? Eu falei: Gordinha? Ele falou: ela tá papuda. Só que ele ainda falou no sentido, tipo assim: Nossa, ela engordou. E eu já tinha visto ela, né, durante o dia. E eu falei: esse cara tá doido. Meu Deus, tá cansado mesmo, né? Pensei comigo, né? E aí foi. Quando eu entrei, eu tomei um susto, porque ela realmente estava papuda, estava inchada. E aí eu fui, perguntei pro médico, né? É normal. É assim mesmo. Olha, a respiração pulmonar dela é muito boa. A parte pulmonar dela é muito boa. A gente já fez os testes, vamos até tirar. Aí eu fico aquilo na cabeça. Fui mexer na sondinha, um pouquinho de sangue. Fui fazer não sei o quê, algumas coisas que não tava dentro ali, sabe? Só que assim, a gente pensa, né? Mãe de primeira, hoje, né, com a experiência que você cria, eu, mãe de primeira viagem, eu não tinha boca pra nada. Então, assim, hoje, se fosse Natalita hoje de 30 anos, eu falaria, não, mas isso daqui Não tá não tá normal, normal. né? O que que tá acontecendo? Ah, eu bateria mais de frente, sabe? E eu lembro que minha sogra, em todas as visitas possíveis, ela me enchia o saco. Ela ficava lá, batendo no vidro. Não, vira ela pro outro lado. Faz não sei o quê. E eu falava, ai, meu Deus do céu. Eu não posso nem ter uma visita em paz. Eu falava. Mas talvez, se eu às vezes. Talvez não, porque tudo acontece do jeito que tem que Verdade. acontecer, né? Eu já passei por esse processo de falar, ai, Se eu tivesse talvez, feito se isso, eu seria diferente, tivesse, né? se eu, Uhum. eu já passei por esse processo, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Então, às vezes, é uma lição pra gente, né? Então, quando a gente chegou lá, eu até relatei pro hospital, no caso, né? Voltando, eu nunca peguei ela viva no colo. Quando eu cheguei lá, que a gente realmente, você vai com aquela esperança, né? Por mais que eles ligaram, a gente foi com aquela esperança. Meu Deus, será que foi só uma piora? Será que quando a gente chegar lá vai estar tudo ligado? E aí, época de pandemia, e se a gente vai entrando de máscara, de tudo, né? Vai se protegendo ali, lavando os braços. Aí você fala, meu Deus do céu, não é possível. Eu fiquei 45 dias aqui, Senhor, vindo das 8 às 10 da noite. Minha primeira filha. E o Senhor vai fazer isso comigo? Não. Não. Você vai pensando, né? Tudo aquilo, você vai, meu Deus do céu, você vai. Ao mesmo tempo que a sua fé, ela tá forte, pensando assim, puta, eu vou entrar lá, ela vai estar viva, a sua fé, ela tá se batendo ali, falando, não, Deus, se for que eu tô pensando, não faça isso comigo. De jeito nenhum. Logo eu, que sempre fui uma filha boa, sempre fui uma esposa. Fiz tudo certinho, Deus. Eu casei com o primeiro homem da minha vida. Eu casei, eu noivei. Quer dizer, eu namorei. Né? Peraí, tô pulando as etapas. Namorou, Eu, noivou. eu namorei, eu noivei, eu casei com o primeiro homem que entrou na minha vida. Peraí, Deus, eu tô fazendo as coisas conforme, né? Um pouco fora do padrão do mundo. E o senhor vai fazer isso comigo, com a minha primeira filha? Não. Aí você vai. Fui andando no corredor. Fui andando no corredor. Entrei na sala. Quando eu entrei na sala, que eu olhei, tudo desligado. E um pacotinho embrulhado. Falei, meu Deus do céu.
Eu entro ou não entro? Entrei. Olhei pra cara da enfermeira e falei, tá tudo desligado? Tá. Não tem mais jeito? Não. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí fui, sentei, falei, meu Deus do céu. Você fica sem chão. Você fala, cadê o chão? Onde eu estou pisando? Porque eu não tô sentindo nada. Mãe, você quer pegar ela? Falei, quero. Peguei, acudi aqui. Falei, meu Deus do céu. Aí falei, Aira, você quer pegar? Aí a Aira falou, não, não quero. Falei, pega. Pega porque você vai se arrepender depois. Aí o Airan pegou ali, né? Aí chorando. A gente tava, meu, não sei nem explicar como, Eu imagino, amiga. né? E aí meu sogro estava fora, né? Aí pode entrar, pode. Aí meus sogros entraram, viram ali, né? Tudo muito rápido, porque você tá assimilando a notícia juntamente com a pandemia, tinha outras crianças, então não podia ficar, né, muita gente ali, enfim. Aí saímos. Aí fomos mexer com as papeladas. Aí ela foi enterrada no domingo. Aí até domingo, filha. Nossa. Eu dormia e acordava pensando, meu Deus, será que é isso mesmo que eu tô vivendo? Dormia e acordava, será que é tudo isso mesmo que eu tô vivendo? Aí fomos pra casa, tal. Olha, agora tem que trazer uma roupinha pra trocar ela. Aí separei a roupinha, o quarto tudo arrumadinho, né? Você entrava no quarto, guarda-roupa cheio de roupinha, era ursinho, era não sei o quê, era poltroninha. Você falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Onde que eu vou enfiar tudo isso? Como que eu vou vir pra minha casa e eu não vou ter meu filho? Como que minha filha não vai estar aqui? Eu falava, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Depois daqui, o que eu vou fazer? Porque agora eu sei o que eu tenho que fazer. Mas e depois daqui? A ficha ainda tava caindo, né, amiga? Você não conseguia, eu não sabia o que pensar. Era um monte de coisas assim que você falava, cara, não faz mais sentido, nada faz sentido. O que faz sentido? Nada. Porque tudo que eu fiz parece que não valeu de nada. Então você é mundana? Você pensa, você é um conflito de você para com você mesmo, para com as coisas do mundo, né? Enfim. Aí passamos o sábado lá, tal, vem trazer a roupinha. Aí fomos. Aí entramos lá, mulher abre uma gaveta assim, ó, pega um saco, coloca em cima da mesa, abre. Você fala, meu Deus do céu, é isso? Moça, você quer trocar? Eu falei, não quero. Você não quer trocar? Eu falei, não, não quero. Aí fomos, né? Fizemos todo o processo lá de acompanhar o carro para levar ela até o local, né? Que ia acontecer tudo. Não teve velório, né? Porque estava na época da pandemia, então, quer dizer, teve, mas no dia seguinte. Mas foi coisa, eu acho que de 2 horas, uma coisa assim. E aí fomos no sábado, fizemos todo esse processo no sábado, né? Fomos embora. No domingo, acordamos. É hoje. Eu olhava pra cara do Airan, a gente não conseguia dormir. Parecia que a gente, cara, não sei nem explicar a sensação que a gente tinha, sabe? Era aquilo de você deitar com a cabeça no travesseiro e você acordar. Aí você fechava o olho, parecia que você tinha picos de cansaço, de Sim. sono, Você dormia de. e quando você despertava, você lembrava o que estava Você falava, acontecendo, meu né? Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu olhava assim. Ai, não, é isso mesmo. Colocava a mão na barriga. É isso mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Cara.
Aí, tipo, sabe, você vai entrando numa noia, assim. Aí fomos no domingo, aconteceu tudo. Foi muito emocionante, né? Tinha poucas pessoas, eu sei que muitas pessoas queriam ter ido, mas na hora eu não vou lembrar de avisar a Mariana, olha, Mariana, vai acontecer tal horário. Meu, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, eu não queria estar ali. Então, muitas pessoas eu sei que queria ter ido, mas por conta da pandemia, por conta de série de coisas, não foram, Não, amiga, não tem né? nem. E não tinha nem como a gente ficar, não é aniversário. Não é aniversário da gente ficar, olha, tal horário. Não, gente, eu não tinha nem noção de nada. E aí, depois dali, né, aconteceu tudo. Muitas pessoas que estavam ali, fazia muito tempo que eu não via. Então, e a pessoa, meu, apareceu lá. Como que a pessoa ficou sabendo? Até hoje eu não sei. Mas a pessoa Acho que um apareceu ia lá. falando pro outro, A né? pessoa apareceu lá. Então, são pessoas que até hoje eu carrego tipo, uma gratidão enorme no meu coração. Inclusive, até uma delas eu tava até comentando essa semana. É a Van. Que eu falei pra ela, meu, muito obrigada, né, meu, por você ser tão gente boa assim comigo, né? Tantos anos de amizade. E quando eu mais precisei, você tava lá. Cara, que legal isso. E muitas pessoas eu também eliminei. Você sabe que eu sempre fui uma pessoa que tive muitas amigas, né? Uhum. E eu já eliminei quando eu casei. Quando a gente casa, a gente elimina O ciclo algumas se pessoas, fecha, né? né? A gente elimina algumas pessoas. Porque você é casada. Ah, não serve mais pra sair. Não serve mais pra rolê. Não, mas Se ela for, o marido vai se ela vai, o junto. marido vai junto. Então você começa a ver quem era amiga de rolê, quem não era, né? Então já tinha eliminado algumas pessoas, selecionado, né? E quando isso aconteceu, aí que eu selecionei realmente. Aí eu falei, essa daqui não, essa daqui sim. Perdi, não é perdi, selecionei muitas pessoas que às vezes eu falava, ah, não, deixa, vamos pra casa de fulano. Não, depois a gente sai com ela, vamos pra... E eu falava, meu Deus. E a pessoa, aquela pessoa que eu falei depois, ela tava lá. Ela se esforçou, ela se colocou em risco, porque, querendo ou não, ninguém queria ter contato com ninguém, né? Sim. Então, assim, são algumas pessoas, assim, que eu carrego pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. E é bom a gente selecionar, né? Porque é assim que a gente vai vendo quem é quem. A gente aprende muito, né? Muito. Naquela época eu tava grávida da Maria e o velório dela foi que dia? Era que mês? Era abril? Era abril. Então, tava. Foi que dia? Foi do dia. Foi no dia 4, 6, eu acho que foi no dia 6. Então faltava um mês pra Maria nascer. Eu tava, assim, já é o final da gravidez, É, né? Então eu fiquei, nossa, eu fiquei muito mal o processo inteiro. E na época a gente acabou ficando mais distante, porque você tava no hospital, entre muitas vindas pra sim, lá. E eu lembro que eu conhecia a pré-eclâmpsia por conta da minha mãe, que ela teve na minha gravidez, mas eu não conhecia assim de perto. A minha mãe só soube na hora que me ganhou. E ela só soube, na verdade, que ela leu um papel, então ela não sabia de sintoma, não sabia de nada. sim. Então, quando eu vi isso numa realidade muito próxima a mim, de uma pessoa que estava vivendo a gestação junto comigo, porque eu sempre lembro aquele dia a gente no ônibus no Natal, lembra? Lembro. Eu sempre lembro daquele dia. A gente vivendo as coisas, você com azia e eu com Nossa, ânsia. A gente vivendo as verdade. coisas juntas ali e de Exato. repente tudo isso Grupos que a acontecer. gente partilhava Sim, juntas, né, nossa, cara? Que sim. tinha as De mães lá. mães, Aí qualquer coisa que uma sentia, a gente jogava no jogava no grupo lá e grupo, alguém dava falava. dica. Então, pra mim foi assim, um choque muito grande. Falei, meu Deus. A gente que é primeira mãe, a gente fala, será que Sim, isso pode acontecer comigo também? Entra também nesse medo, porque a gente não sabe, não exato. conhece. Por isso que, como ela disse, é muito importante a gente identificar todas as mudanças no nosso corpo. Desde que eu soube do caso que aconteceu com ela, eu tive 3 gestações, né? Tive a Maria, depois mais 2. Todas eu ficava muito ligada em tudo. Tanto que às vezes eu falo pra uma amiga, meu pé tá inchado, ela, amiga, fica de olho. Fica de olho Fica de nesse pé. olho. Fica de olho, olha a pressão. E eu sempre de olho com medo de acontecer alguma coisa. Mas a gente tem que estar atento. Porque às vezes você vai no médico e como ela falou, não é nada. Tá normal, não vai acontecer nada. É assim mesmo. Existe médicos e médico, né? Sim, Então, é que assim, a gente tá, nossa cultura, né? A gente acaba acreditando num diploma, sim. né?
E às vezes o diploma Não vale de nada, quer né, dizer, às amiga? vezes não, né? A pessoa que está do lado de lá é uma pessoa que nem nós, que erra, que falha. Não deve, né? Porque é algo muito sério, você está lidando com vidas, né? Mas acontece. Às vezes eles não têm também a sensibilidade por já viver no dia a dia e ver muitos casos realmente parecidos que acontece. Sim. Tem muitas grávidas que incham mesmo e é normal, que pode ter só uma retenção de líquido, mas tudo a gente tem que estar muito atento, porque é igual minha mãe, ela passou despercebido. Ela só foi ter uma pressão alta no dia que ela me ganhou. Então, E tá ela já vendo? tava com pré-eclâmpsia ali. Então a gente tem que estar muito atento mesmo. Eu queria perguntar pra você agora como que foi o luto depois que ela faleceu, que você, no seu dia a dia, que você foi convivendo, no passar dos anos, assim, demorou quanto tempo mais ou menos você engravidar do Aislan? 7 meses. 7 meses. Então foi pouco Foi. tempo, né? Mas como foi esses 7 meses? Foi um desafio muito grande, né? Porque o Airan voltou a trabalhar. Eu tava de licença, né? Porque por mais que aconteceu tudo, você cumpre a sua licença normal, né? Dos 4 meses ali. Então eu me via todo dia sozinha. E aí eu acordava, eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer hoje? E aí eu ia lá e falava, eu preciso, eu preciso doar essas roupas. Como que eu vou fazer? Eu preciso separar essas roupas. Como que eu vou fazer? E aí foi um processo muito dolorido, né? Porque você não quer mais engravidar. É um, é um sonho ainda do casal, mas você não quer, porque você tem medo de passar tudo de De novo. novo. Você briga com a fé, porque você fala assim: por que eu? Por que comigo? Mas fulana é tão ruim e não acontece nada com fulana. Deus, qual que é qual que é o mérito que você usa? Eu não vou mais pra igreja. Eu não vou mais orar pra nada. Eu não quero nem saber de nada. Primeira semana, nisso daí. Essa revolta. Porque é normal da gente, né? Somos seres humanos. Então, você pegou a informação, assimilou a informação e você tem uma reação. Depois que passou essa semana, eu falei: meu Deus, quem sou eu para te questionar? Já pensou? O senhor me concede de ter a minha filha? O médico falou que ficou mais de 50 minutos tentando reanimá-la. Já pensou? O senhor me dá ela com um problema, em cima de uma cama, uma filha inválida, que vai sofrer preconceito o resto da vida do mundo. Logo eu, Deus, que amo viajar, amo aproveitar minha vida, sou uma pessoa 200% ativa. Deus, obrigada. Obrigada por você ter tirado de mim. Obrigada por você ter me dado. E obrigada por você ter feito o que deveria ter feito. E aí, você fala assim, meu, o que a Manu mudou? Na minha vida, na vida das pessoas que estavam ao nosso redor. Tudo. Tudo, Mariana. Ela mudou a minha vida, fez eu amadurecer, fortaleceu meu casamento, porque a gente se entrelaçou um no outro. Tipo assim, eu não posso deixar você fraquejar. E eu também não posso. O Airan, por meses, por meses, toda vez que a gente ia para algum lugar, que ele bebia um copo de cerveja, ele chegava no estacionamento de casa e falava: eu sou um bosta. Eu não sou nada. Cadê a minha filha? Minha filha nem tá aqui. Eu não vou subir. Eu não quero mais viver. Como que eu vou pra praia agora? Eu prometi que minha filha ia sair de lá e eu ia levar ela pra praia. Como que eu vou pra praia agora?
sem a minha filha. E eu falava, Irã, imagine, Irã, se sua filha fica em cima de uma cama, você não ia levar ela do mesmo jeito. Deus fez o melhor pra gente. E esse cara, meu, toda vez. E aí você entra naquilo, né? Eu tenho que ser forte. E eu também não posso deixar ele fraquejar, porque se ele fraqueja, acabou o pilar da minha casa. Se eu não fico em cima dele e ele desmorona, eu desmorono junto. Porque ele forte ali é o que tava me segurando, me também, né? sustentando. Então você fala assim, cara, que loucura. Que loucura. Eu não posso fraquejar, não posso falar pra ele. Eu também queria levar ela pra praia. Eu também queria que ela estivesse aqui. Eu tenho que falar, não, Deus fez o melhor. E aí você vê que eu amadureci, ele amadureceu, nós nos unimos ainda mais. E aí você começa a ver as mudanças que ela fez ao seu redor. Fazia 14 anos que a gente não recebia a notícia que seria uma menina na minha família, né? E ela veio. Ela veio. Ela não ficou, mas ela veio. Ah, meu sogro era um cara que, muito seco, né? Na dele ali. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi meu sogro chorar. Meu sogro, Mariana, ia comigo quase em todas as visitas, se deixasse. Se eu tivesse visita de manhã, à tarde, à noite, ele ia de manhã, à tarde, à noite. Meu sogro, cara, se tornou uma outra pessoa. Uma pessoa mais sensível, que expressa os sentimentos dele, que chora, se precisar chorar. Ele chora. A minha sogra, cara, eu falo que todo o amor que ela tinha pela Manu, depois eu vou chegar no Aislan, ela depositou no Aislan. Então, o amor que ela sente pro Aislan duplicou quando o Aislan chegou. Porque ficou aquele amor incubado. Que ela precisava dar, entende? Então, assim, Então ela mudou vários cenários. Mudou os cenários dentro da casa da minha mãe. Que minha mãe falava, meu Deus, Deus tirou a minha neta, mas me deu a oportunidade de vê-la. E no dia que tudo aconteceu, né, no dia do velório, Deus mostrou pra mim, Mariana, como que ela seria. A cara do Aislan. Nos vídeos, ela parecia ser mais moreninha. No dia, acho que Deus falou assim, ó, vou mostrar pra vocês como que ela seria. A gente se arrepende de não ter tirado foto. Porque quando a gente viu ali, cara, o Aidan tem a sobrancelha bem grossa, né? Sobrancelha grossa. Os cílios maior do que tudo na vida. Bem branquinha. Cabelo bem parecido castanho claro. Cara, quando o Aislan nasceu, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Então, tipo assim, sabe? Foi tudo muito especial, né? E então isso daí acaba amadurecendo a gente. A gente selecionando as coisas, a gente vendo quem a gente quer na nossa vida. Então, o processo, ele é doloroso. Ele é doloroso. Mas você entende depois, com o tempo, o porquê. Ela veio pra mudança de tudo. Ela veio pra falar assim, ô, minha querida, não é todo mundo que quer ser um amigo, não. Peraí. Você não aprendeu quando você casou? Você eliminou e ainda não aprendeu? Peraí. Tá aqui a dor pra você realmente ter a mudança radical na sua vida. Eu falei, não é todo mundo que você deixou de lado que você tem que deixar lá, né? Exato, não é todo mundo, não. Olha, Renato, meu sogro, você tem que ser sensível, sim. Tá, eu aqui, tá a dor aqui pra você entender que você pode chorar, que você pode abraçar, que você pode expressar o seu sentimento. Olha, Irã, você vai ter oportunidade de levar alguém na praia. Então, o processo é doloroso. Quem já passou, né? Quando a gente perde um filho, aí que a gente vê que muitas pessoas já perderam. Você que foi mãe, né, de UTI, muitas vezes, antes de acontecer tudo isso, alguém ganhava neném e falava assim: ah, mas filha de fulano tá na UTI, tá lá.
Eu pensava assim, vai ganhar peso, daqui a pouco sai. Quantas vezes você não pensou isso? A gente não tinha nem noção que era uma UTI. Não. Assim, é UTI. Vai ganhar peso. É só pra ganhar peso. Vai ganhar peso, daqui a pouco sai. Gente, a complexidade que é aquilo. Eu não aguento nem ouvir um pi. Pi. Isso que eu fui mãe de UTI só por 5 dias. Pra mim foi... Já me dá um... Eu deixei o Francisco no hospital e eu vim pra casa, né? Eu me arrependo muito disso hoje. Eu falo, mas assim, já passou também, mas hoje eu me arrependo, porque eu falo que se fosse hoje, eu falava pro Osmar, não quero que o Bento fique, não tem, mas se ele ficar, eu não vou sair daqui. Porque a gente já traumatiza, né? Exato. E a gente já tem um outro olhar, a gente sabe do que pode acontecer. Mas quando eu vim pra casa, que eu deitei na cama, igual você, no dia que você soube da notícia já da Manu, eu ficava assim, eu fechava o olho, quando eu começava a dormir, eu acordava, eu falava, cadê meu filho? Eu ficava pensando, cadê meu filho? Aí eu chorava, chorava, chorava. Aí eu dormia e acordava assim de novo. E aquele barulho do pi, nossa, ardia na minha E cabeça. ele fica eterno, né? Durante um Até período. ele passar. Então, Até hoje, se eu vou no hospital e eu escuto esse barulho, me traz toda a memória do que eu vivi ali dentro. é muito difícil. Então, o processo, ele é árduo. Mas eu falo que ele passa. E quando ele passar, a gente entende o porquê de tudo, né? Hoje eu falo que eu entendo o porquê de tudo. Ainda mais depois que eu tive o Aislo. Eu entendo o porquê de tudo muito claro. Muito claro na minha cabeça. O Aislan, ele é uma criança, adorável, inteligente ao extremo, sabe? Então, passou. Você sente que a chegada dele curou o seu coração? Curou muito, muito mesmo. É aquilo, né? Eu acho que deve ser uma das perguntas. Sim. Como que foi com a chegada do Aislan? Foi um choque. Eu não queria. Eu nem imaginava que eu tava grávida. Eu só fui fazer o teste porque uma amiga minha falou: eu sonhei que você tava grávida. E minha mãe falou: eu sonhei que você tava grávida. Eu falei: será? Todo mundo sonhando, Igual o meme lá. Será? Será? E aí eu lembro que eu tava no telefone falando com essa minha amiga. Eu falei, ela falou, eu sei que você tava grávida, tá? Eu falei, será? Eu tô na frente de uma farmácia, eu vou comprar um teste. Fui e comprei o teste. Mas eu não fiz o teste assim que eu cheguei em casa. Fui fazer o teste depois. Aí eu tava no telefone com ela, videochamada, o Aidan tinha ido cortar o cabelo. E eu falei, fica aí, hein, vou fazer o teste, tal, não sei o quê. Mano, tipo assim, eu tinha marcado pra ir tomar uma cerveja, não sei com quem. Acho que era com ela, se eu não me engano. Fui fazer xixi. Tô lá conversando com ela. Blá, blá, blá. Falei, puta que pariu. Ela falou, o que foi? Eu falei, eu tô grávida. Ela falou, mentira! Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aquela pergunta lá de quando tudo aconteceu, o que eu vou fazer agora? Também veio quando eu descobri. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu tô grávida. Não quero. Não quero. Eu não quero. Aí eu comecei a chorar, porque eu não queria. Eu falei, não, vou passar por tudo aquilo de novo. Eu votei e vai me tomar? Não, não quero. Não quero. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Desliguei. Fiquei sentada lá pensando. Falei, meu Deus do céu. Liguei pro Airan. Falei, Airan, você pode vir pra casa? Ele, o que aconteceu? Falei, vem pra casa que eu preciso conversar com você. Ele, você tá grávida? Eu já sabia. Falei, tô. Ele, mentira! Falei, tô. Ele, não zoa com isso. Falei, não tô zoando, não. Aí ele veio. Tá aqui, ó, o teste e tal. Ele olhou pra minha cara, entrou pro banheiro, ficou chorando. Obrigada, Deus. Ele agradecendo e você ainda tava E em eu rejeição. pensando, meu Deus. Cara, que loucura é essa? 7 meses? 7 meses eu não eu não consegui perder peso. Eu não consegui fazer nada de diferente pra eu poder engravidar de novo. Eu já tinha a alta do cardiologista, né? E já tinha alta também do nefrologista. Porque quando tudo aconteceu, eu fiquei com pequenas lesões no rim, né?
que a pré-eclâmpsia, ela mexe em vários órgãos, né? Sim. Um alerta também, né? Ela mexe em vários órgãos. E então tava com pequenas lesões no rim e a pressão. Então, todo o meu processo, ele é sempre gestacional. Eu fico com a pressão, na gestação. Passou a gestação, tô nova. Tá tudo normal, né? Tô nova. E eu lembro que o Airan foi, né, tal. Vamos comprar fogos. Comprou fogos, tal. Fui na casa da mãe dele, soltou fogos. Foi na casa da minha mãe, soltou fogos. Foi na porta de casa, soltou fogos. E aí eu falava, e agora? Falei, bom, mas é isso, né? No dia seguinte tava lá. Médicos, obstetras de alto risco. Pesquisei. Falei, é essa. Fui lá, fiz todo o acompanhamento. Pequenas picadas todos os dias, né? Quem não sabe, eu tive que tomar Clexane, né? Na gestação. Gestação toda, tomava uma injeção por dia. Remédio, enfim, fiz o acompanhamento todo certinho, né? Todo ao pé da risca ali. E aí, nasce o Aislan, com 38 semanas e 4 dias. Mostrando que nem tudo é igual. Mostrando que nem tudo é igual. Lindo, grande. Meu, perfeito. E aí vem o pós-gestação. O famoso puerpério. Que você se sente um cocô do cavalo do bandido, né? Olha. E aí eu fui pra casa da minha sogra. Tive todo um apoio, né? Uma rede de apoio mesmo, né? Minha sogra ia trabalhar, meu sogro ficava, minha sogra folgava dia sim, dia não, trabalhava dia sim, dia não. Minha cunhada, então eu tive todo esse apoio ali, sabe? Era cesárea, então eu não podia nos primeiros dias ali fazer, né, muitas coisas, tal. E aí você, mesmo assim, eu chorava, chorava, chorava. Pra você ter ideia, eu não consegui tirar uma foto. Uma foto, quando eu saí da maternidade, rindo. Agora eu falava, vamos tirar uma foto. Eu falava, não quero. Você não tá feliz? Falei, tô. Mas eu tô triste também, não sei por quê. Era uma sensação esquisita. Eu falava assim, meu Deus do céu, será que pode acontecer ainda alguma coisa? Mesmo que era na data certinha, tudo certinho. Nasceu perfeito, lindo, maravilhoso. Mas alguma coisa. Porque o procedimento é o mesmo, né? Tem a cirurgia, tudo. E é invasivo, então já mexe porque Exato. já mexe com os hormônios ali, né? E ainda deve vir a lembrança de tudo mesmo. Então eu falava, meu Deus do céu, e agora, né? Eu tô com meu filho aqui, por que eu tô com esse sentimento louco? E aí eu pensava tanta besteira. Tipo assim, eu não sou boa, não sou uma boa mãe o suficiente para o meu filho. Talvez se eu for embora, o Airan cria ele com a mãe dele e ele vai ser um grande homem. Umas coisas que você fala assim, probleminha na cabeça, né? acho que toda mãe tem uns pensamentos assim, pior, eu não sei se você tem ainda, porque até hoje, às vezes tem uns pensamentos que eu falo, oh meu Deus, não é normal isso não. Então você fala assim, não, hoje eu tenho o pensamento mesmo de falar assim, eu queria um dia no spa. Toma, Irã, segura aí que eu vou pra lá. Fica aí com eles. Exato. Então você fala assim, cara, eu chorava. Por que eu tô chorando se eu tô com a felicidade na minha mão? No meu colo. E aí, durante os primeiros dias ali foi bem complicado. Tive muito apoio da Ariane, né? Que eu tava, tipo, tem dia que eu tava, mandava mensagem pra Ariane, ela falava, amiga, para com isso. Para com isso. É normal você sentir? É normal. Mas, cara, tira esse pensamento de você. Tira isso de você. Tem uma outra amiga minha, né, que a gente não tem mais contato, né? Que ela ia até a minha sogra. Ela falava, Bebel, onde você tá? Tô aqui na minha sogra, tô indo aí. Mas é pandemia, minha sogra não quer ninguém aqui. Não quero saber. Lasque-se, tô indo. Chegava lá, ela falava, não quero ver você assim. Não quero ver você assim. Você tá maluca?
Não, você é uma excelente mãe, olha pra tudo que você passou. E você tá aqui ainda de pé. Não é todo mundo que consegue ficar de pé. Olha o seu cenário, olha a sua bagagem. E eu falava, é mesmo, né? No dia seguinte, Tava mal de falava, não novo? presto, não sou uma boa mãe. E assim foi. Mas não tinha muito refluxo, né? Refluxo realmente de mamar enjatada. E eu morria de medo dele se engasgar. Mas aí, tipo, meu, você tá na casa das pessoas, né? Por mais que minha sogra, meu, sempre me acolheu como filha, tal. Não é a nossa casa. Eu queria minha casa. Quando eu fui pra minha casa, eu comecei a falar, pronto, agora é comigo. Peraí, tal. E aí foi indo, foi indo. Cara, hoje o Aslan tem 5 anos. É a razão da nossa vida. A gente, meu, é um moleque que aonde ele chega, ele desperta amizade, meu, tô engraçado. Cara, essa semana mesmo, meu, eu recebi um monte de mensagem lá no direct do Instagram dele falando: Você tá me tirando de otário? Onde você tava nessa foto aqui? Que eu não Que eu tava. não tava e meu pai também não tava. Então, assim, você fala, cara, meu, ser Eles mudam mãe, tudo, né, ser amiga? mãe é difícil? É difícil. Trocentas pessoas aí que vai ver nosso vídeo, amém, Senhor, que é mãe, vai ver quanto é difícil, quanto que a gente anula as nossas coisas para eles. Tá olhando rindo, mas à tarde eu tava chorando, gente. Eu tenho um filho de 3 meses e hoje ele estava gritando. Eu tô aqui, eu tô pensando, como será que ele tá lá no pai dele? Eu tava chorando, porque, assim, igual você falou dos hormônios, eu acho que o meu ainda tá nesse processo de Sim. tá voltando tudo pro lugar. Além dele ser muito bebê, o Francisco também vai fazer 2 anos, então. E assim, além de um bebê, você tem mais dois bebês. Porque a Maria também é um bebê. Né? Por mais que ela seja uma criança que ela já tem 6 anos, que ela já tá maiorzinha, ela ainda é um bebê. Atenção ainda por mais, porque assim, ela faz muitas coisas sozinha já, né? Ela toma banho sozinha, ela lava o cabelo, mas por exemplo, quando ela vai pra escola, ela quer que eu fico lá no banheiro. Imagina, na hora que eu preciso dar um peito, fazer alguma coisa, eu tenho que ficar lá no banheiro, esperando a bonita tomar banho, lavar o cabelo. Aí eu falo, mas vai passar tão rápido. Vai passar tão rápido, deixa eu aproveitar, porque quando eu pensar que não, ela não vai querer mais que eu entre no banheiro, que eu veja ela, não vai querer mais ajuda, não vai querer mais nada. Então, às vezes eu me pego me cobrando e ao mesmo tempo eu falo, calma, vive aqui, vive o agora, porque a gente tem, eu acho que é normal, principalmente cada um, eu falo por mim, né? Porque hoje eu vivo integral, 24 horas mãe. Sim, Então eu vejo que assim, por viver 24 horas aqui, às vezes eu quero fugir. Mas quando eu tô longe, igual eu quero agora, eu quero voltar. voltar, eu falo, quero É, eles. às vezes eu vou fazer os cílios, e aí eu deixo o Coirã, né? Óbvio. E aí eu vou fazer os cílios. Aí é a pressa, né? A Evelyn termina lá, tal, não sei o quê. Gente, a Evelyn muito boa, inclusive. Ó, as Indico. propagandas indico. Tô lá deitada, né? E a Evelyn termina e fala, amiga, eu vou fazendo pix no meio do caminho, tá? Porque Thailand tá lá. Eu tenho um bebê também de 9 meses. A gente às vezes faz umas gravidez juntas. Acontece bem perto. Acontece. Então, eu falo, amiga, eu vou fazendo pix no meio do caminho, tá? Meu, porque eu quero ir logo embora, porque eu quero saber como que ele tá. Aí eu chego lá, o Airan às vezes tá na casa da mãe dele, eu ligo pro Airan, cadê você? Cadê que eu tô aqui? Você não tá. Cadê você? Cadê meus filhos? Ao mesmo tempo que você fala, não, eu preciso de paz. A gente não quer essa paz. Porque justamente, igual eu falei, hoje eu tava aqui surtada, desesperada. E eu falei, meu Deus do céu, pelo amor, tenha misericórdia. Eu fico pensando isso. Aí ao mesmo tempo eu penso, mas Deus, eu tenho meus filhos saudáveis. Igual esses dias o Francisco chorando muito, muito, muito mesmo. E eu falei, ai, Francisco, fica quieto, fica chorando sem parar. E o Osmar falou, não, não fala isso. Você lembra que ele nasceu sem chorar? Aí eu peguei e fiquei tipo assim, na hora você até engole que você Né? pensa, Fala, não, Deus. ai, o que que Ainda eu bem que ele falei? tá chorando, porque a gente tem. É É normal. normal do ser É humano. normal. Mas a gente precisa, igual suas amigas falavam, olha, presta atenção, volta aqui. Porque se a gente não for voltando à consciência e pensar e falar, não,
pera, isso é normal, calma, vai passar. A gente vai sofrendo, sofrendo e a gente não aproveita. Exato, A é gente isso não mesmo. curte aquele momento, não curte a maternidade, não curte a amamentação, não curte nada. A gente só Sempre se vai ser um cobra. problema, né? Sempre. E a cobrança em cima da mulher em si, né? Sociedade já é muito grande, né? A mulher, ela tem que dar conta de casa, filho, marido, ser padrão, né? Tem que estar no padrão. Manequim 40, né? Fora as famosas que engravida e ganha já tá assim, né? Já tá Aí a gente assim. fala, por que que eu não fico assim? Os cabelos lindos, né? Os cabelos saem da maternidade já Impecável. enrolados, loiros, castanhos, pretos, Com brilhosos. filhos, com unha, Cílios, tudo unha. pronto. Mas a gente não tem uma empregada para ficar com a Maria, com o José, com o Bento, com o Aislan. Não tem, sabe? A gente não tem. Então, quem é as empregadas? Nós. Nós somos a empregada. A gente que é a empregada que lava, cozinha, passa, cuida das crianças. E ainda assim tem que amar tempo pra E se cuidar. ainda assim tem que estar no padrão. Então é uma cobrança muito grande em cima da gente. É por isso que às vezes a gente tem que ter um acompanhamento, uma amiga. Eu falo que eu não faço, nunca fiz terapia. Mas minhas amigas são minhas terapeutas. Porque apertou um pouquinho, eu tô, amiga. Ai, amiga, tô. Ai, amiga, não tô aguentando. Amiga do céu, e o nosso cafezinho? Olha, tô passando por isso, isso, isso. Amiga! E aí bate as informações e você fala, putz, Não tô sozinha. não tô sozinha. Não tô sozinha. Esse final de semana mesmo, você fala assim, caramba, meu, o Tyler é muito grudento. Né? Eu tenho o meu filho atual, é muito diferente do meu filho anterior. Meu filho anterior era uma paz do Senhor. Cara, se eu colocasse ele aqui, eu arrumava toda a casa, voltava, ele tava lá, eu conseguia curtir o dia com ele. O Tyler é totalmente diferente. E a gente tem um agravante, que a gente também tem outra criança. Sim. Antes, ele dormia, pronto, tô sozinha. Só ele ali. Só né? ele. Agora, dormiu, eu tenho o Aislan. Acordou, eu tenho os dois. Um dormiu, e assim vai. Então, assim, é um agravante pra gente, né? E aí, eu encontrei a Sara. E a Sara falou assim, amiga, eu não tô tendo vida. Esse menino não desgruda de mim. E eu falei, não sou só eu. Porque não é só o suficiente. Porque ela já falou isso comigo. E o Bento também é igual. Mas pra você ver como a mãe é. Você pode ver que uma pessoa tá passando pelo mesmo. Mas você ainda assim se sente sozinha. Se Às vezes a sente gente precisa escutar sozinha. isso de milhares de mães. Uma rede, pra falar assim, ó, a gente tem que fazer não tô só. um círculo e cada um ir contando seus problemas. É. Você fala assim, poxa, olha, não tô sozinha. Estou na rede de apoio aqui. E aí a gente vai levando, né? E então, assim, cara, o que eu falo pra todo mundo, é muito difícil ser mulher. É muito difícil ser mulher. Porque a gente se pega o tempo todo se cobrando. Um dia que a gente não lava uma louça, a gente fala, nossa, meu dia foi péssimo. Igual eu hoje, que eu acordei fazer a bike, não consegui fazer, pronto. Pra mim, ali já abriu um Seu buraco no chão. Eu já tava estressada, revoltada. Eu falei, meu dia vai ser horrível. Porque a gente pensa que a gente precisa dar conta de tudo, tem que fazer tudo. E se não fizer daquele jeito que a gente pensou que ia ser, pronto. Exato. Amiga, não é fácil. Não é fácil. Ser mãe, ser mulher, ser tudo. Hoje eu tava conversando com a Camila, do Jailson, e ela falou que ela gosta de trabalhar porque ela não gostou de ser só mãe, ela gosta de Sim. trabalhar. Aí a gente vê assim, que tem. Cada pessoa é de um jeito, né? Sim. Eu não consigo me imaginar trabalhando e deixando meus filhos. E eu falo que tem um agravante, que eu já penso. Até falei pra ela, eu falei, imagina as empresas, vai contratar. Você tem filho? Tenho. Quantos? 3? Aí eu ia falar, imagina ficar os 3 meses, daí vai faltar um mês inteiro. Não quero não. Tchau. Já pensa isso, que muitas empresas, a Sara Exato. mesmo aconteceu isso com ela, né? Demitiram ela depois de muitos anos de empresa. Então, assim, é muito complicado, muito. Porque quando você é mãe, você deixa muitas coisas pra trás, muitas coisas de lado, pra você viver ali a maternidade. E a gente tem que aprender a curtir o momento, viver o momento, porque senão a gente
não Doida. vive, enlouquece e vai ficar infeliz. Aí quando a gente vê, os filhos já estão tudo grande, a gente não aproveitou nadinha. Nada. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. A mensagem que eu digo é para vocês aproveitarem cada momento da vida de vocês, né? A vida, ela é muito complexa, né? A vida é uma roda gigante. Tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente tá no auge, dando conselho para alguém. Aqui, como eu estou deixando a mensagem para vocês. Mas valorizem sempre quem tá do lado de vocês. Valorizem a vida que vocês têm, né? Valorizem o hoje, porque amanhã só a Deus pertence, né? É uma frase clichê, mas é pertinente. E, se você é mãe, não se sinta inferior, porque você hoje está em casa cuidando dos seus filhos, porque você está acima do peso, porque vocês não têm tempo de qualidade. Tudo um dia isso vai voltar, né? Tudo um dia, são fases. Então vamos viver cada fase de uma maneira, tentar. O Airan fala assim pra mim às vezes, a gente precisa de leveza. Tenta levar as coisas mais leve. E eu concordo com ele. Eu concordo. A gente tem que levar as coisas um pouquinho mais leve. Tira o pé do acelerador. Freia um pouquinho. Senta assim, ó. Não importa como que está as coisas. Senta e fala assim, ai, graças a Deus. Eu tenho um marido, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa. Cara, obrigada, Deus. É isso. Vamos agradecer mais. Quando a gente agradece, as coisas retornam em bênçãos pra gente. Então, é isso. Não se cobrem, aproveitem, se divirtam, porque hoje eles têm 5, eles têm 6, eles têm 9, eles têm 3 meses, e daqui a pouco eles já estão grandes, já cada um tá casado, e aí, querendo ou não, eles vão ter a família deles, né? E os pais, né, por mais que sempre vão estar ali junto, acaba não sendo mais tão presentes, né? Porque os filhos tomam os rumos das suas vidas, né? Então é isso. Aproveitem bastante o filho de vocês. Espero que os alertas aqui que a gente falou, né, sirva de lição para vocês. E é isso. Ai, obrigada, amiga. Imagina! Olha, aqui eu falei que vai ser um lugar onde a gente vai sentar, vai conversar. Eu chorei. Eu acho que ela já chorou tanto pela história dela que eu Se eu chorasse, não ia falar eu não ia mais, conseguir amiga. falar mais. Ia acabar, né? Ia acabar. O canal já ia acabar ali. Vocês iam ter que deixar o like no choro. No choro, ia acabar no choro. Mas eu chorei porque não tem como. Não tem como. São histórias que atravessam mesmo a gente, porque às vezes a gente passa por coisas, igual eu falei, por coisas que a gente acha que é muito. E quando a gente escuta a história da outra, a gente fala, nossa, é tão pouco, é tão pouco. Mas cada um tem a sua história, cada um vive a sua dor. Não tem como a gente ficar mesmo se comparando. Eu falo sempre pro meu marido isso. Por mais que a gente olhe pra dor do outro e sinta, a gente não fica sentindo ela diariamente. A gente sente a nossa dor. Mas quando a gente para, escuta e se põe no lugar do outro, a gente vê que realmente a gente tá bem. Tá tudo ok na nossa vida. Então, eu espero que vocês gostem. Assistam, compartilha, comenta, dá o like. E, olha, espera que os próximos capítulos vão ser muito bons, tanto quanto esse, viu? Um beijo, tchau. Mamãe! Mãe!